amigos queridos. Em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, nos reunimos uma vez mais, felizes e confiantes, por estarmos recebendo acréscimos de misericórdia em favor da nossa pequenez. Estes Espíritos sábios e benevolentes vêm derramar sobre nós vibrações amorosas, incentivadoras do nosso progresso moral, que nos fazem envolver nas vibrações sublimes de Jesus, para sentirmos ecoar no nosso íntimo as vivas lições do seu Evangelho de amor. Ampara-nos nesta hora, Senhor, da que possamos estar vinculados pelas sintonias sublimes a esses corações amantíssimos que aqui presentes estão, a estes Espíritos responsáveis por este Evangelho, que vem descortinar para nós a verdade. Assim, amigos queridos, recolhidos em oração, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, 11º capítulo, amar o próximo como a nós mesmos. A lei de amor é o primeiro e o mais importante parceiro de vossa nova doutrina, porque é a que se deverá um dia matar o egoísmo, sob qualquer forma que ele se apresente. Porque além do egoísmo pessoal, ainda há o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? A família? A seita? A nação? Não, é a humanidade toda. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso próximo por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes esta lei sublime, reflexo da divindade. Então, amar as pessoas, independente delas fazerem parte do nosso reduto íntimo de convivência, é um exercício que começa no reduto familiar ao longo dos séculos. Sem essa experiência mínima de poucos, não há possibilidade de generalizar para outros. Então, essa experiência do convívio, os desafios de dia a dia, é que nos preparam para nós sentirmos pelo próximo uma fraternidade como irmãos queridos que Jesus fez chegar até nós para que nós engrossássemos as fileiras dos espíritos compromissados com a verdade nesse planeta, em momentos de transição, em momentos de grandes aflições, de comoções coletivas, de dores lancinantes, de expurgo de tantas mazelas que temos assistido, e que revelam que o momento, dessa comoção social muito grande, esse momento onde as dores chegam de todas as formas, chega também o socorro divino. Chegam também oportunidades redentoras na mesma proporção, se não muito maiores. Mas para isso temos que ter olhos de ver, Nós temos que sentir a grandeza da lei se manifestando em nosso favor, através dos espíritos sublimes que nos amparam a existência na Terra. Então diz o Evangelho ainda: os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana. Esse é o efeito, é a consequência.
e a felicidade durante a vida terrestre. Ora, se nós estamos nesse momento buscando o nosso aperfeiçoamento moral, nós estamos de alguma forma colaborando para o coletivo, a transformação coletiva da humanidade, que começa na nossa individualidade. Os mais rebeldes, os mais viciosos, deverão se transformar quando vierem os benefícios produzidos por essa prática. Não façais aos outros o que não quereris que vos fosse feito, mas fazei-lhes ao contrário, todo o bem que está em vosso poder fazer-lhes. Como eu vou fazer para o outro o que eu gostaria que me fizessem? Para isto, eu preciso me conhecer um pouco do que sejam as minhas reais necessidades, porque senão eu vou querer que abasteçam os meus caprichos pessoais, os meus interesses do mundo. Então, para que eu tenha o progresso moral, eu preciso entender quais as minhas principais dores morais que vão gerar as minhas necessidades evolutivas. É essa que eu preciso. E o próximo também precisa de nós aquilo que atenda à sua necessidade evolutiva para o seu progresso moral. E muitas vezes no ambiente familiar, nós abastecemos os interesses pessoais do outro, nós abastecemos os caprichos, nós abastecemos a vaidade, nós abastecemos uma série de coisas que reforçamos que vai exatamente na direção contrária da necessidade daquele espírito. Então, fazer ao outro o que gostaríamos nos fizesse não é nos agradando, é atendendo ao que é o melhor para mim. Para uma mãe poder dizer com segurança e amorosidade, quando seu filho passa por uma adversidade, dizer: isso é um bem, meu filho. Isso é bom você passar, porque vai gerar esse progresso para você. E sustentar que isso é um bem, sustentar a presença, estamos juntos, vamos superar juntos, vamos caminhar juntos, mas isto é um bem. É um bem a privação material para muitas famílias. É um bem as enfermidades, é um bem porque são leis divinas se manifestando em nós. Isso é fazer ao outro o que gostaríamos nos fizesse. E não, olha, eu não sei nada de mim, quero ser abastecida nos meus caprichos, nos meus desejos do mundo, e o mundo tem que me abastecer, que é isso que o Evangelho está chamando de egoísmo. E esse egoísmo, Emmanuel tem falado de inúmeras formas, né? Nós trouxemos uma lição, até que eu já fiz outro dia, mas tem um trecho que eu gostaria de voltar, que é essa lição Problemas do Amor. Deixa eu ler um trechinho aqui antes. Quando um ser humano, né, se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, por exemplo, é um exemplo, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida, no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente, o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Nós temos visto essas manifestações do egoísmo todos os dias aqui no Evangelho. Mas o que é mais importante, quando eu falei assim, nós precisamos entender a nossa necessidade evolutiva, termos esse exercício para entendermos, sentirmos a necessidade evolutiva do outro e fazer por ele o que ele necessita, não o que ele está pedindo ou gostaria de receber. Então, Paulo, o apóstolo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento. Esse é um ponto importante do nosso progresso. Então,
O amor cego, vamos dizer assim, sem nenhum discernimento, sem nenhum conhecimento, é muito mais um impulso passional de paixões do que verdadeiramente de um sentimento elevado de fraternidade. E nós muitas vezes confundimos isso por falta do conhecimento da verdade, que é o Evangelho de Jesus, que faculta o espírito o discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes, que são necessárias, que vão gerar o progresso moral. Então diz Emmanuel, instruamo-nos para conhecer. É necessário sairmos da ignorância. Eduquemo-nos para discernir. Quer dizer, o discernimento ele não vem da informação, ele vem da educação do pensamento, em bases morais. Aí nós vamos ter o discernimento. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação. Então, quanto mais o espírito cresce no conhecimento da verdade, mais os seus sentimentos são equivalentes à superioridade desta verdade que já cala fundo dentro de si, que é diferente o conhecimento acadêmico e intelectual, que em nada tem a ver com o sentimento a maioria das vezes, mas já traz para o espírito uma forma mais lúcida de argumentação. Então, não é desprezível, é necessário, mas o conhecimento das leis que regem a vida são imprescindíveis, imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação, que nos aproxima de Deus. Então, atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida, porque esse impulso do querer, muitas vezes atrelado às nossas paixões, eles vão vão desfigurar, vão descaracterizar o projeto reencarnatório que trouxemos, porque seremos arrastados para escolhas sem discernimento, para escolhas que não levam ao aprimoramento dos nossos sentimentos. Então, a lei do amor deve crescer cada vez mais no conhecimento, diríamos, da verdade e no discernimento. Então, vamos refletir quanto a nós, como estamos nós nesse discernimento do que é o melhor para mim, para eu saber o que é o melhor para o outro e fazê-lo. Nós ficamos contentes de percebermos o que realmente nos diferencia do reino animal, porque um dia pertencemos à classe dos animais irracionais. Quando nós adentramos nessa condição, nós somos convidados a aprender a cuidar de nós. O instinto tem essa finalidade. O animal, por menor que ele seja, ele é dotado de um instinto, e esse instinto permite que ele cuide de si. Mais avançado, os animais irracionais, em especial os mamíferos e também outros, eles aprendem a cuidar da prole, não mais só de si, que é próprio do instinto. Então, quando a gente observa uma cadela aninhando a sua cria, nós vamos perceber que aquele ser faz um exercício de doar de si em favor daquilo que não é si mesmo, já num gesto de maternidade.
está ali maternando, aprendendo essa função. E obviamente que quando nós entramos no reino nominal, na humanidade propriamente dita, nos é requerido algo a mais. Além de cuidar de nós, além de cuidar dos nossos, cuidar de todos. Aprender a cuidar de todos, a cuidar da humanidade, e não só da humanidade, mas de todas as criaturas, é a expressão máxima que nós podemos ter em humanidade. Porque quando nós olhamos Jesus, que é nosso modelo e guia, é exatamente isso que ele faz. Ele cuida de si e cuida da obra de Deus como um todo, desde as plantas, desde os insetos, desde os átomos, desde a humanidade toda. Então esse capítulo do Evangelho, que nos fala do amor, nos dá um roteiro para onde vamos chegar. Como a Célia colocou, quando adentramos nessa condição de humanidade, permanecemos um longo tempo pensando apenas e tão somente em nós e, quando muito, nos nossos. Mas isso é um estado primitivo da humanidade, extremamente primitivo. E por que é primitivo? Porque os animais irracionais também fazem isso. É só no momento em que nós igualamos, verdadeiramente igualamos, o cuidar de nós, do outro e de todos, quando isso para nós é igual, é que a gente atinge esse estado de amor que o Evangelho nos fala. E para que nós possamos alcançar isso, evidentemente é necessário que nós exercitemos isso, e de maneira absolutamente voluntária. Porque grande parte das coisas que nós fazemos no mundo, mas assim, eu penso que é mais de 90%. Honestamente, eu penso que no estado evolutivo que nós nos encontramos, mais de 90% do que nós fazemos, falamos, pensamos e sentimos é num estado de inconsciência. Porque se nós adentrarmos para viver num estado de consciência plena, nós vamos ser considerados tão esquisitos, tão lunáticos, tão fora da realidade, que eu não sei o quanto a gente suportaria. Porque a grande maioria de nós tem necessidade de aprovação, a grande maioria de nós tem necessidade que o outro nos aplauda, não só aprove, né? Então, muitas vezes nós queremos estar nesse estado absoluto de inconsciência para fazer parte de um bando desgovernado. Porque o bando que nós somos e que nós participamos é um desgoverno generalizado. Se nós olharmos para o que nós comemos, e o que a gente come é essencial, se observarmos o que nós nos alimentamos, aí a gente vai perceber o quanto somos quase 100% inconscientes. Quando a gente olha para uma barra de chocolate, que é uma delícia, se a gente pensasse no organismo, a gente não comia, mas de jeito nenhum. Se nós pensássemos em cada célula, se nós pensássemos em cada órgão, jamais a gente colocaria aquilo na boca. Mas, e assim, muitas coisas. E o mundo entraria num caos, né? Porque a gente mudaria o paradigma completamente.
Mas esse é o nosso estado. Infelizmente, esse é o nosso estado, né? Se a gente imaginar, às vezes a gente se alimenta de uma coisa que o organismo como um todo vai sofrer no último para metabolizar. Às vezes pela quantidade e às vezes pela questão mesmo daquilo que nós estamos ingerindo, né? Enfim, mas se nós sairmos da alimentação e formos para outros, se a gente for para o vestimento, mais de 90%, quando a gente pensa em se vestir, é de maneira inconsciente. Porque se a gente pensar, se a gente falar, deixa eu me conscientizar aqui sobre esse aspecto, aí vai ser um caos, né? Nós vamos entrar em ansiedade e depois em depressão. Então, nosso estado evolutivo é de muita inconsciência. E é lógico que esse estado de inconsciência gera a base daquilo que não constrói o amor, que é a separatividade. A nossa inconsciência sobre quase tudo, 5 minutos, gente, 5 minutos na frente de uma televisão, honestamente, com os conteúdos que estão aí, é um caos para o cérebro. 5 minutos, que gerar meia hora, 2 horas, o dia inteiro, né? Então, esse estado de inconsciência, ele é profundo e dificulta que nós realmente possamos adentrar nessa condição de amor. Mas estamos destinados a isso, e se não for hoje, vai ser amanhã, e em breve tempo alcançaremos esse estágio do qual somos profundamente necessitados como humanos. E aí nós trouxemos um texto intitulado Provas de Fogo, que é do livro Pão Nosso. Eu vou ler um trecho. É muito interessante esse texto de Emmanuel, e ele diz assim: o aperfeiçoamento do mundo na afeição material pode fornecer a imagem do que seja a importância destas aferições de grande vulto. Porque ele vai dizer nesse texto que nós precisamos nos aperfeiçoar em sentimento. É uma necessidade nossa. E quanto mais aperfeiçoados em sentimentos, mais conectados com Deus, nosso Pai, menos temor, menos dúvida, mais fé. E aí ele continua: a terra permanece cheia de fortunas, posições, valores, inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os momentos purificadores, descem precipitadamente aos degraus da miséria, da ruína e da decadência. Então, ele está falando do poder do mundo, né? Do poder da inteligência, do poder que a gente acha que tem porque sabe alguma coisa a mais, porque tem alguma coisa a mais, né, que alguém, mas que isso que nós chamamos de valores, porque são valores para nós, posições, fortunas, cargos, nomeações, entre outros, tudo isso não suporta de maneira nenhuma as provas de fogo. Elas vêm e nós simplesmente tombamos. Aí ele continua: no serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor,
a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com o auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provocarão as qualidades espirituais. Lhe provarão as qualidades espirituais. Então, para que a gente possa desenvolver o caráter, para que a gente possa desenvolver a fé, a paciência, a esperança, esses valores, isso depende 100% do quanto nós estamos dispostos a amar a todos. Porque o exercício da paciência não é só com os nossos. Para a gente ter paciência, para a gente dizer, eu sou uma pessoa paciente, eu devo ter paciência com todos. Para a gente dizer que tem fé, essa fé, ela deve ser estruturada não em relação a mim e aos meus, mas a tudo e a todos e em todas as circunstâncias. Então, os valores do espírito, eles são estruturados na medida que nós saímos de nós mesmos. E é esse sair de nós mesmos que nos permite construir o que nós devemos ser. Então, a importância de nós compreendermos, nesse momento que nos encontramos em humanidade, que viver para construir uma consciência espiritual, é necessário que nós possamos viver verdadeiramente. E nós não vivemos verdadeiramente se não for no amor. Não existe vida do espírito se não for no amor. Então, como que a gente constrói a experiência, a consciência espiritual? Como que a gente constrói? Amando. Com certeza. A gente constrói amando. Por isso que a gente às vezes fala assim, não, essa pessoa, ela deu 10 facadas na esposa, como a gente vê nos noticiários, na frente dos filhos. Esse espírito, ele não construiu ainda a sua consciência espiritual, porque a consciência se constrói no amor, não é nas emoções destrambelhadas, não é. Então, como nós vamos fazer isso todo dia, toda hora, o tempo todo? Prestando atenção naquilo que nós estamos fazendo, estando atento, profundamente atentos naquilo que nós estamos fazendo e nos perguntando, isso que eu estou fazendo é de verdade? Ou é de mentirinha? É só para matar o tempo? É só para enganar? Como eu não tenho outra coisa para fazer, é para me distrair? Isso que eu estou fazendo é de verdade? Eu estou sentindo o que eu estou fazendo? Eu estou numa mesa me alimentando com a família? Eu estou ali? Eu estou tendo sentimentos, expressando naquela refeição os meus sentimentos? Porque se eu não estiver, eu não estou construindo a consciência espiritual. Porque aquele jantar, aquele almoço, aquele café da manhã não é de verdade, é de mentirinha. Eu não estou ali. Eu já estou no serviço, né? Ou eu ainda não acordei, estou na cama, porque eu queria estar mais tempo debaixo das cobertas. Ou eu queria estar em outra família, com outro marido, com outra esposa, com outros filhos. É tudo de mentirinha, não é de verdade. E não sendo de verdade, a consciência espiritual não se faz.
Então, o quanto que isso é importante para nós. Construir. Porque eu tenho que estar ali desejosa de estar. Às vezes o ambiente não é agradável, porque tem problema. Mas eu digo para mim mesma, é aqui que eu preciso estar, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu vou me construir. E aí, esse estado de amor surge, porque o amor não é a vivência sem problemas. O amor é a vivência com o espírito desperto para aquilo que ele quer viver, que ele escolhe viver. Então, vamos refletir sobre isso. Fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, quanta alegria, Mestre, por estarmos aqui, reunidos em Seu nome, para aprender as lições de vida eterna. Que nesta hora, Senhor, os bons espíritos possam envolver a todos nós com as vibrações amorosas, generosas do seu amor. Permita, Senhor, que nesse momento possamos nos tornar mais conscientes, possamos, Senhor, refletir profundamente em tudo aquilo que fazemos, que vivemos, que sentimos, que pensamos. Que estejamos alinhados com o Seu amor, Jesus. Que não estejamos distraídos com nada. Que o nosso pensamento seja reto. E que possamos vibrar num só diapasão, unidos no ideal de aprender a amar a todos, a todas as criaturas. Fortalece-nos, Pai. Traga aos nossos corações alegria e bom ânimo, para que possamos nos tornar espíritos melhores. Possamos, Senhor, nos fazer espíritos eleitos para servir na Sua seara. Rogamos em favor dos nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, nossos irmãos queridos, necessitados de prece, de amparo, de saúde. Que nesta hora os bons espíritos possam visitá-los. Que o Senhor, com sua equipe generosa, possa penetrar nesses lares, nas enfermarias, nos hospitais, e socorrer os nossos irmãos, para que eles possam, Mestre, adentrar num novo tempo de regeneração aos seus espíritos. E que nós possamos executar no dia de hoje nossas mínimas tarefas, com alegria, com bom ânimo, para envolver com todo o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito, aqueles espíritos que o Senhor fez se aproximar de nós. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja.